Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre estilização de textos com código CSS e nós vamos mostrar para vocês como é que a gente faz para mudar o espaçamento ou o alinhamento padrão dos textos. Nos slides a seguir serão mostradas as propriedades que a gente utiliza para fazer essas estilizações e os seus possíveis valores, assim como alguns exemplos de utilização. Cabe a vocês, então, utilizar-se desses exemplos para praticar, modificando os valores das propriedades para poder conhecer o funcionamento dos diferentes valores de cada uma das propriedades que são mostradas nos exemplos. Algumas características do texto, elas são inerentes à fonte que a gente estiver utilizando para apresentar aquele texto, como, por exemplo, o espaço entre as letras, ou o espaço entre as palavras, ou a altura das linhas, ou seja, o espaço que a gente tem entre uma linha e outra. Mas a gente pode utilizar código CSS para a gente modificar esses valores padrões que são representados diretamente na fonte. Por exemplo, a propriedade letter spacing, ela permite que a gente modifique o espaçamento entre as letras. E os valores possíveis para essa propriedade são o valor normal, ou seja, se a gente utilizar como valor da propriedade letter spacing o valor normal, ou seja, escrever normal, o navegador vai utilizar o mesmo valor que foi definido para essa propriedade lá na fonte, ou seja, do criador daquela fonte já definiu um valor padrão para o espaçamento entre as letras. A gente pode, então, se quiser modificar esse valor padrão, utilizar qualquer unidade de medida CSS para representar esse espaço entre as letras, incluindo um valor negativo. Se a gente utilizar, então, uma medida CSS negativa, o espaço entre as letras vai ficar mais próximo do que o que foi definido no normal, ou seja, pelo que foi definido pela pessoa que criou a fonte. E se a gente utilizar um valor positivo, o espaço entre as letras vai ficar maior do que o normal. A gente também pode modificar o espaço entre as palavras, também utilizando os valores normal ou uma medida CSS, inclusive um valor negativo, que a gente vai modificar esse espaçamento que a gente tem entre uma palavra e outra, e a gente também pode utilizar a propriedade line_height para a gente modificar a altura das linhas do texto, ou seja, a distância que a gente tem entre uma linha e outra. A gente pode utilizar, então, como valor dessa propriedade, o valor normal, ou uma medida CSS, ou uma porcentagem. Nesse slide, então, a gente tem um exemplo de utilização das propriedades letter spacing, word spacing e line height para mudar o espaçamento entre as letras, o espaçamento entre as palavras e a altura das linhas. Primeiramente, então, a gente tem um parágrafo de texto sem modificar esses valores, ou seja, utilizando o valor padrão que já está definido lá na fonte. E aqui à direita, a gente tem o mesmo parágrafo de texto, só que agora utilizando o código CSS que foi definido para mudar o espaçamento entre as letras para 5 pixels, o espaçamento entre as palavras para 10 pixels e a altura da linha para 30 pixels. Então a gente consegue ver que entre uma letra e outra, a gente tem 5 pixels de espaçamento. Entre uma palavra e outra, a gente tem 10 pixels de espaçamento. E entre uma linha e outra, a gente tem 30 pixels de espaçamento, ou seja, entre a base de uma linha e a base da linha seguinte. Com a propriedade Vertical Align, eu consigo modificar o alinhamento vertical dos boxes do tipo em linha. E os valores admissíveis são baseline, sub, super, top, text top, middle, bottom, text bottom, um valor que seja uma porcentagem ou qualquer valor que represente uma medida CSS, incluindo valores negativos. Agora a gente tem vários exemplos da propriedade Vertical Align assumindo diferentes valores. Então, nesse documento HTML, a gente tem um parágrafo de texto e dentro desse parágrafo de texto a gente tem várias tags do tipo spam, cada tag utilizando o nome de uma classe diferente. Coincidentemente, a gente definiu que o nome da classe é o mesmo nome
daquele valor do atributo vertical align que a gente está modificando. Mas esse nome da classe, como vocês já devem ter estudado, ele pode ser qualquer nome que a gente quiser definir, desde que não tenha espaço ou caractere especial. Então, para o span que tiver classe baseline, foi definido que a propriedade vertical align terá valor baseline. Então, aqui no exemplo, podemos ver que o alinhamento definido como baseline tem essa aparência. E o alinhamento definido como middle tem essa aparência, como sub tem essa aparência, como super tem essa aparência, como text top tem essa aparência e como text bottom tem essa aparência. Vocês podem estar achando estranho que o tamanho da fonte está maior do que o tamanho normal, mas isso é porque eu defini também lá no CSS que o tamanho da fonte seria um pouco maior para facilitar a visualização dos exemplos, tá? Não quer dizer então que eu colocar lá no CSS baseline, a fonte vai ficar grande assim, tá? Isso aqui foi uma característica adicional que eu coloquei lá no CSS para fazer esse exemplo, para facilitar a visualização do texto e diferenciar ele com os demais textos do parágrafo. Nesse slide a gente pode ver o funcionamento da propriedade vertical align quando aplicada a imagens, à esquerda, e quando aplicada a conteúdos de uma tabela, à direita. Então, quando a gente coloca num texto que ele vai ser alinhado baseline e esse texto estiver dentro de uma célula, ele vai ficar dessa forma, o middle dessa forma, o top dessa forma e o bottom dessa forma. Assim como as imagens. Então, baseline, middle, top e bottom. Com a propriedade TextAlign, eu consigo modificar o posicionamento horizontal dentro de boxes do tipo block. E essa propriedade admite como valores o valor left, right, center e justify. Aqui no exemplo à direita, nós estamos vendo então que temos 4 parágrafos. Cada um está utilizando um tipo de alinhamento diferente, utilizando a propriedade TextAlign. Então, a TextAlign com valor left tem essa aparência, TextAlign com valor right tem essa aparência, TextAlign com valor center tem essa aparência e TextAlign com valor justify tem essa aparência. A propriedade Text Decoration serve para a gente modificar ou adicionar um efeito decorativo a uma fonte. O valor none significa que a gente quer tirar todos os efeitos decorativos. O valor underline coloca um sublinhado, o valor overline coloca um superlinhado, ou seja, uma linha por cima do texto. O valor line through, utilizando hífen entre as palavras, coloca uma linha cortando o texto. O valor blink adiciona um efeito piscante, porém esse valor blink ele já não é mais suportado pelos navegadores atuais, ou seja, para a gente fazer um efeito piscante em um texto, a gente tem que utilizar de outras técnicas de CSS. E o valor inherit quer dizer que essa propriedade, que no caso é text decoration, deve copiar o valor da propriedade text decoration do elemento py. Então, algumas propriedades permitem que a gente coloque o valor inherit como valor de sua propriedade. Isso quer dizer que para aquela propriedade em particular, ela vai copiar o valor da mesma propriedade do elemento py. Se o elemento py, então, não tiver definido aquela propriedade, vai assumir, então, o valor padrão que está na folha de estilos padrão do navegador da web. Aqui à direita nós temos, então, os exemplos utilizando underline, overline, line through, underline e overline simultaneamente, underline e line through simultaneamente, underline, line through e overline, e esse aqui seria o efeito piscante, mas se vocês testarem no navegador de vocês, vocês vão ver que ele realmente não funciona mais. A propriedade Text Transform permite que a gente controle os efeitos de capitalização do texto, ou seja, que a gente controle como é que vão ser apresentados os maiúsculos e minúsculos no texto. Como valores admissíveis para essa propriedade, a gente tem o valor none, ou seja, o texto vai ser apresentado de acordo com os maiúsculos e minúsculos que ele foi escrito, o valor capitalize, que vai colocar o primeiro caractere de cada palavra em maiúsculo, o valor uppercase, que vai colocar todos os caracteres de todas as palavras em maiúsculo, e o valor lowercase, que é exatamente o contrário, ou seja, vai colocar
todos os caracteres de todas as palavras em minúsculo. No exemplo, nós temos 3 parágrafos, o primeiro utilizando capitalize, o segundo utilizando uppercase e o terceiro utilizando lowercase, todos valores possíveis da propriedade text transform. Agora nós temos um conjunto de propriedades que a gente pode utilizar para a gente modificar a estilização de fontes. A propriedade font family a gente já viu que serve para a gente mudar a família de fontes do texto daquele documento. E a gente pode utilizar o nome de uma fonte do sistema operacional do usuário que vai acessar aquele documento ou o nome de uma família de fontes para representar que a gente quer uma fonte daquela família de fontes. A propriedade font style serve para a gente definir o estilo da fonte, ou seja, se a gente quer que a fonte fique em itálico, em oblíquo, que fique normal, ou seja, exatamente da forma que a fonte foi definida, ou a gente pode também utilizar o valor inherit, que vai copiar o valor da propriedade font style do elemento pi. A propriedade font variant, utilizando seu valor small caps, vai transformar as letras minúsculas em letras maiúsculas, mas de tamanho um pouco menor do que as letras maiúsculas do texto. Por exemplo, a palavra casa teria um C maiúsculo, grandão, e as suas letras minúsculas seriam letras aparentemente maiúsculas, mas com um tamanho menor do que as letras maiúsculas. O valor normal não modifica nada e o valor inherit copia o valor dessa propriedade do elemento pi. A propriedade fontWeight permite que a gente modifique a tonalidade da fonte de forma a colocar ela normal, em negrito, em uma tonalidade um pouco mais leve do que a normal, ou a gente pode utilizar também valores de números inteiros de 100 em 100 até 900. Então, a gente pode utilizar apenas esses 9 valores que estão definidos aqui para definir a tonalidade da fonte. Ou também utilizar o valor inherit, que vai copiar o valor dessa propriedade do elemento pi. E por último, a gente tem a propriedade font size, que permite que a gente defina o tamanho da fonte, e a propriedade font size a gente pode utilizar nela qualquer medida CSS, e vocês já devem ter estudado então as medidas CSS. A gente tem vários tipos de medidas CSS, como por exemplo o ponto, o pixel, a pica, centímetro, milímetro, dentre outros. Por último, gostaria de apresentar a vocês a propriedade fonte. A propriedade fonte ela é uma propriedade abreviada que a gente pode utilizar para a gente declarar diversas propriedades relacionadas à estilização de fontes. Então, a gente deve colocar a propriedade fonte dentro de uma regra CSS com um determinado seletor e a gente utiliza dessa forma, fonte, e aí a gente pode definir um valor para font style, um valor para font variant, um valor para font weight, um valor para font size, seguido de uma barra e o valor de line height e depois o valor de font family. Cada uma dessas propriedades que a gente vai utilizar dentro da propriedade abreviada fonte tem os seus valores admissíveis que foram mostrados anteriormente. E como exemplo, então, a gente tem que essa regra mostrada aqui ela tem o mesmo efeito dessa regra abreviada utilizando a propriedade fonte. Ou seja, para a font style a gente utiliza o valor itálico, para a font variant está utilizando o valor small caps, para a font weight está utilizando o valor bold, para a font size 12 pixels, seguido de line height 150%. Note que a barra separa esses dois valores. Depois a gente tem a font family, que é o Verdana ou o sans serif. Não é necessário a gente declarar todos esses valores de propriedades, mas a gente deve declarar no mínimo font size e font family quando a gente utilizar a propriedade fonte. Assim como a propriedade abreviada fonte, a gente tem algumas outras propriedades abreviadas para outros tipos de estilização em CSS. No mais, eu gostaria que vocês continuassem praticando os exemplos dos slides para poder potencializar os estudos de vocês e, em caso de dúvidas, eu estou, como sempre, disponível. Nos vemos num próximo vídeo e até lá!